pergunta do leigo do basquete, tá? Mas muito se fala desse time ter sido um time encantador a nível nacional. Maravilhoso, Um lindo, time, lindo. um time até muito forte para nível nacional, porque era uma junção de vários bons jogadores. Foi incrível. E foi um time até que jogou contra time da NBA. Foi. E aí eu tenho que te perguntar o seguinte, se tratando de basquete nacional, e comparar eras é difícil, mas é o melhor time de basquete brasileiro feito no Brasil? E aí não brasileiro de só ter jogadores nacionais, mas Não. enfim, é o melhor time já feito a nível nacional, na sua opinião? Eu acho que é um dos melhores. Eu vi 3 times que eu posso colocar nesse tamanho, nesse basquete tão lindo que jogou esse time, que eu comecei, o Vasco tinha interrompido as suas atividades no basquete, e o Fernando Lima e o Eurico Miranda me chamaram para ser o técnico em 96. Eu fiz de 96 a 98 e fiz os pilares, né, o alicerce, a base desse time. Demétrio, Charlie Bird, João Batista, Rogério Klaff, Mingão, Vargas, o Janjão, cara, Paulinho Mota, Ricardinho, grandes jogadores. Maravilhoso esse time. E aí, eu fui campeão sul-americano, carioca e tal. Desculpa, Ricardinho Careca? Isso, uma delícia de jogador. Pai do Léo. Pai do Léo. Pô, Léo é amigo, pai do Léo, pai do Jamelão, pai do... Exatamente. Pô, que isso? Ricardinho começou comigo. Ricardinho tinha 12 para 13 anos. Eu era técnico do Botafogo e eu levei ele para uma viagem em Santa Catarina de ônibus, que a gente foi jogar um torneio em Santa Catarina, ele jogando na equipe adulta do Botafogo com 13 anos. E o pai dele, o Coelho, falou assim, ele só vai nessa viagem porque é com você, Bial, senão eu não deixava. E hoje é um baita técnico do Corinthians. E isso é que é o grande prêmio de alguém que trabalha educação, trabalha com formação de pessoas. Ricardinho é um filho para mim. É como o Lucas é um irmão para você, né? O filho do Eduardo. O Ricardinho é um filho para mim. É mais um enteado que eu tenho. Mas eu estava falando dos 3 times. Tem um time do Flamengo com Marcelinho, Marquinhos, que foi campeão mundial aqui, com José Neto, Olivinha, Benítez. Esse time está nesse nível também, é incrível. E um time de Franca, que me encheu os olhos, que ganhou na final de um time de Ribeirão Preto. Isso é antes do Vasco da Gama, isso é anos 80. E aí tem essa base do Vasco da Gama, jogou a final do McDonald's Open, que perdeu do Santo Antônio Spur, ganhou do time da Lituânia, chegou ao vice-campeonato mundial e ganhou vários sul-americanos, Liga Sul-Americana, como o Flamengo também ganhou e como esse time de Franca também ganhou. Só lembrando esse time de Franca, do Hélio Rubens, que era o grande mentor daquela equipe, tinha Demetrios, Rogério, Edu Mineiro, Vargas e Fernando Minuti, Chuí, jogadores espetaculares. Então, os 3 times que eu colocaria, assim, que na minha memória, que foram, assim, espetaculares dentro do basquete brasileiro. E aí, sendo leigo, mas sendo um cara que conhece o mínimo da história do esporte, você citou 3 grandes times, e esses 3 grandes times têm uma coisa em comum. Aí você vai falar, o quê? Tem um jogador que não está em nenhum desses 3 grandes times. E você talvez já imagine sobre quem eu vou perguntar. Como? Por quê? E... primeiro de tudo, o Oscar é o maior atleta, ou um dos maiores atletas de basquete da história do Brasil. Talvez o mais midiático, o mais famoso, enfim. Ele é a referência do basquetebol brasileiro. Como não é que tenho a menor nesses dúvida. 3 grandes times, de 3 eras diferentes, o maior jogador de basquete do Brasil não estava presente? E como mesmo não estando presente nesses 3 grandes times, ele é o maior jogador de basquete da história do Brasil, a grande referência? Então, Tudo bem, o Flamengo não dá. O Flamengo não dá porque é muito mais recente. Mas enfim, você pegou a ideia do... Eu peguei, eu entendi. Mas eu vou não vasilinar, mas dar um porém na questão de ele não estar... O Barueri não chegou a esse ponto, o Corinthians foi campeão brasileiro com ele, não chegou nesse nível que eu acho, o Flamengo, quando ele jogou no Flamengo, mas a seleção brasileira, sim, 1987, sim, em Indianápolis, mudou o basquetebol, mudou a história do basquetebol, e foi com Oscar Schmidt e Marcel arremessando bolas de 3,
com o Gerson e Israel fazendo bloqueios e com o Kadum e o Mauri levando a bola para servir, para serem servidores do Oscar e do Marcel arremessarem de 3 pontos dentro de Indianápolis, templo do basquetebol americano, que mudou a história, que até hoje a gente fala que o basquetebol mudou com a linha de 3, mas mudou muito mais com aquela equipe do Brasil. E o Oscar jogou numa seleção brasileira como aquela de 59, como a de 63, que eu assisti, que foi espetacular, como outras seleções brasileiras, mas a seleção brasileira que ficou marcada na memória da gente, né, que viveu basquete desde os anos 50 até agora, foi a seleção brasileira de 87 e o Oscar fazia parte. Então ele fez parte de uma grande equipe, não dentro das 3 maiores equipes do Brasil. Não, é assim, eu pergunto porque, claro, a seleção é muito marcante, é o ápice do ápice, mas assim, eu tava querendo abordar essa curiosidade porque se for pensar em nível de clube, que sei lá, quando a gente pensa nos maiores times de basquete americanos de todos os tempos, o Bulls do Michael Jordan vai estar lá. É engraçado como é que aqui a lógica é um pouco invertida, né? O maior jogador, a referência, o cara que ajudou a mudar a história... O LeBron levou um tempo pra ganhar. Pois é, mas custou, assim... mas ganhou. Não, mas assim, eu falo e comparando o Jordan com o Oscar, como é que aqui no Brasil o grande jogador... Isso foi a minha maneira de ver. O Oscar jogou num time do Corinthians, que foi campeão brasileiro. Sim. Pode ser que alguns coloquem esse time do Corinthians num nível que eu não coloquei. Ele teve um time em Barueri que era espetacular, mas que eu também não coloco assim. E no próprio Flamengo foi campeão brasileiro, ou chegou na final com o Vasco e perdeu na última bola, mas não me encantou tanto como essas 3 equipes. E aí eu tenho que te perguntar, porque assim, o Oscar não jogou na NBA e não foi culpa dele, ele chegou a ser selecionado, enfim, mas na época se você jogasse na NBA não podia jogar na seleção brasileira, e muito irado ele ter preferido jogar na seleção, e até a história do egoísmo, bonito, né? A gente estava comentando agora há pouco, talvez se ele fosse um cara mais egoísta, ele poderia ter feito, e aí eu te pergunto, ele poderia ter feito uma baita carreira na NBA? Tinha tudo para fazer uma baita carreira na NBA? Tinha, porque ele fez essa baita carreira na Europa. Ele foi um jogador avassalador. Itália, Espanha, eu acho que na Lituânia também. Ele ganhou em todos os países e jogou muito basquete. E aí, o Oscar não marcava. O Oscar marcava pra caramba. E o Oscar, ele, como a Hortência, Rainha Hortência, nossa senhora, esses 2 nomes, eles são totalmente eternos para o basquetebol brasileiro. Lógico que a gente teve outras gerações que já ficam esquecidas para os mais jovens, Vlamir, Amauri, o Biratã, que foram também desse tamanho, mas hoje, para quem conhece basquetebol, esses 2 nomes, eles vendem produtos, eles lembram a todos os brasileiros até hoje que o basquetebol existe porque ele olha para o Oscar, vê basquete, ele olha para a Hortência, entende que o basquetebol está ali. Ela é o basquete. O Oscar é o basquete. Ele não é o Oscar, ele é o basquete. Agora, a questão do egoísmo, o Oscar era um cara que gostava de fazer ponto demais. Ele tinha uma facilidade de arremessar. Ele, em alguns momentos, até exacerbava essa maneira de querer fazer tantos pontos. Mas era um cara que sabia da importância do trabalho em equipe, porque ele trabalhou com grandes técnicos, com grandes equipes. E acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @ForaDoJogoCast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!